Fala, afiliados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a transformação da filosofia na contemporaneidade, sobre modernidade em crise, sobre história e progresso. Bora lá? Então, o acidente ocorrido em 1976 em um reator da usina nuclear de Chernobyl simboliza a crise de dois importantes aspectos da modernidade. Por um lado, a crença no progresso proporcionado pela razão e pelos produtos científicos e tecnológicos dela originados. Por outro, a aposta em ideais políticos revolucionários, a promessa de que a tecnologia caminharia para a perfeição e ofereceria conforto crescente se revelou frágil. Já a promessa de uma sociedade mais justa e igualitária por meio do socialismo também se mostrou sujeita a desvios, às tentativas por parte da União Soviética de esconder as graves consequências do acidente e foram uma de muitas manifestações dos problemas enfrentados pelo regime. Tem uma fotografia aqui de 2006 das ruínas da cidade de Pripyat, na atual Ucrânia, próximo de onde se localizava a usina. Como vimos em outros vídeos, a filosofia moderna experimentou grande otimismo no uso da razão para que o ser humano possa conhecer verdadeiramente a si mesmo e a realidade e garantir para si a liberdade, a felicidade e o aperfeiçoamento. O século XIX, na filosofia, o século da descoberta da história ou da historicidade do ser humano, da sociedade, da ciência e das artes. Isso não significa que anteriormente não se escrevessem histórias, porém estas eram tomadas como um aspecto da vida humana, entre outros. A mudança de perspectiva ocorre particularmente quando o filósofo alemão Hegel, que viveu entre 1770 e 1831, afirma que a história é a realidade. Para ele, a razão, a verdade e os seres humanos são essenciais e necessariamente históricos. Essa concepção levou à ideia de progresso, isto é, de que os seres humanos, as sociedades, as ciências, as artes e as técnicas acumulam conhecimentos e práticas, aperfeiçoando-se cada vez mais. Com o progresso surge a ideia de que o presente é superior e melhor do que o passado e o futuro será melhor e superior ao presente. Essa visão otimista também foi desenvolvida na França pelo filósofo Auguste Comte, que viveu entre 1798 e 1857. Ele é o fundador da corrente filosófica denominada positivismo. Comte atribuía o progresso ao desenvolvimento das ciências positivas, isto é, sem relação com mitologias, religiões e construções metafísicas. As ciências permitiriam aos seres humanos saber prever para prover, de modo que o desenvolvimento social se faria pelo aumento do conhecimento científico e do controle científico da sociedade. É positivista a ideia de ordem e progresso que viria a fazer parte da bandeira do Brasil republicano. No entanto, no século XX, a mesma afirmação de que os seres humanos, a razão e a sociedade são históricos levou à ideia de que a história é descontínua e não progressiva. Por essa perspectiva, cada sociedade tem sua história própria, em vez de ser apenas uma etapa numa história universal das civilizações, como julgara a filosofia do século XIX. A ideia de progresso passou a ser criticada porque foi usada para legitimar colonialismos e imperialismos. Os mais adiantados teriam o direito de dominar os mais atrasados. Passou a ser criticada também a ideia de progresso das ciências e das técnicas por dois motivos. Primeiro, pelo entendimento de que os conhecimentos e as práticas têm sentido e valor próprios em cada época e para cada sociedade. Como esses sentidos e valores desaparecem numa época seguinte ou são diferentes numa outra sociedade, não se pode falar em transformação acumulativa e progressiva da humanidade. Pela avaliação do uso da ciência e da técnica pelo nazismo no episódio do lançamento das bombas atômicas sobre o Japão pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, casos como esses levaram ao questionamento do otimismo racionalista. Essa crítica prosseguiu no final do século passado e continua até hoje com os movimentos ecológicos que apontam os riscos ao planeta trazidos pelo uso indiscriminado da ciência e das técnicas. Tem o cenário aqui da cidade japonesa de Hiroshima, devastada após a bomba lançada pelos Estados Unidos em 1945. No século XX, a filosofia passou a desconfiar do otimismo científico-tecnológico. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.